Senhoras e senhores, internautas, ouvintes da Rádio Municipalista, boa noite. Solicito ao seu secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Curumim. Vereador Carlos Trigo. Vereador Valmir Reis. Vereador Carreira. Presente. Vereador Fernando Carmone. Vereador Isaías Colino. Presente. Vereador João Elias, presente. Vereador Lelo Pagani. Presente. Vereador Reinaldinho. Vereadora Rosielo. E vereador Fontão. Presente. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes e havendo no regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Como é de praxe dessa mesa, vamos agradecer a semana que passou e pedir proteção à semana que se inicia, através da celebração do Pai Nosso. Está em votação a ata da última sessão ordinária do dia 16 de junho, próximo passado. Senhores vereadores, se de acordo com a mesma, permaneçam como estão. Está aprovada. Está em votação a ata da sessão extraordinária do dia 16 de junho, próximo passado. Senhores vereadores, se de acordo com a mesma, permaneçam como estão. Está aprovada. Solicito ao secretário que anuncie as correspondências recebidas. Da Câmara de Dirigentes Lojistas de Botucatu para vereador Fontão. Responde ao requerimento número 488 de 2014. Do presidente do Tribunal de Justiça para vereador Lelo Pagani, agradecendo a outorga do título de cidadão botucatuense. Da Caixa Econômica Federal para a presidência, notificando o crédito de recursos financeiros sob bloqueio no valor de R$ 29.250 na conta vinculada ao contrato de repasse firmado com a Prefeitura Municipal de Botucatu, no âmbito do programa Esporte e Lazer na Cidade, que tem por objeto a construção de uma quadra esportiva no bairro da Mina, do subsecretário da Casa Civil para vereador Carlos Trigo. Responde o requerimento número 352 de 2014. Do Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Botucatu e região, para a presidência, informando que Botucatu e região conta com mais uma opção de serviço de táxi, a Botutáxi, e já se encontra em funcionamento desde o dia 16 de junho, com sede na rodoviária de Botucatu, e consiste em um telefone com uma central eletrônica e digital. Da América Latina Logística para vereador Curumim. Responde o requerimento número 444 de 2014. Correspondência será encaminhada a quem de direito. Solicito ao secretário que anuncie os projetos que deram entrada nesta casa. Primeiro, projeto de lei complementar número 22 de 2014, de iniciativa do prefeito municipal, que concede adicional de periculosidade aos integrantes da Guarda Civil Municipal. Segundo, projeto de lei complementar número 23 de 2014, de iniciativa do prefeito municipal, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 1061 de 2013, plano plurianual, período de 2014 a 2017, na Secretaria Municipal de Educação. Terceiro, projeto de lei complementar número 24 de 2014, de iniciativa do prefeito municipal,
que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 1062 de 2013, LDO exercício de 2014, e abre crédito adicional suplementar de R$ 4.188.000 na Secretaria Municipal de Educação. Os projetos serão encaminhados às comissões para que tomem conhecimento. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos que dependem de aprovação do plenário. Requerimento número 557, de 2014, vereador Carlos Trigo. Ao comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar do Interior, comandante da Guarda Civil Municipal e secretário municipal de Segurança e Direitos Humanos, solicitando que informem sobre a possibilidade de coibir a utilização de fogos de artifício, principalmente rojões, durante qualquer tipo de manifestação, onde haja aglomeração de pessoas, sobretudo aquelas realizadas no centro de nossa cidade. 558/2014, vereador Carlos Trigo. Ao prefeito municipal, solicitando informar sobre a possibilidade de construir uma praça na rua Hermínio Marco Calônego, em frente ao número 9, no Jardim Panorama, dotando-a de árvores, bancos, calçamento e iluminação. 559/2014, vereador Carlos Trigo. Ao prefeito municipal, solicitando informar sobre a possibilidade de efetuar intensa fiscalização, objetivando evitar a exposição de placas comerciais, manequins, mercadorias e outros tipos de objetos nas calçadas dos estabelecimentos comerciais localizados no nosso município. 560/2014, vereador Carlos Trigo. Ao prefeito municipal, solicitando informar sobre a possibilidade do Poder Executivo Municipal efetivar a construção de rampas de acessibilidade nas esquinas de todos os logradouros, ruas e avenidas dos novos conjuntos habitacionais, bem como em todos os pontos de ônibus localizados nos referidos conjuntos habitacionais. Questão de ordem, senhor presidente. Falar pela ordem, nobre vereador Lelo Pagani. Se for regimental, eu pediria que fosse lido na íntegra o próximo requerimento, número 561. É regimental da excelência, a secretaria vai providenciar a matéria. Requerimento número 561, sessão ordinária de 24 de junho de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, considerando que a população do bairro dos Comerciários está pedindo que o centro comunitário seja reativado para que a população possa utilizá-lo novamente, considerando que a Guarda Civil Municipal pode ser instalada no local, que já é custeado pelo Poder Público Municipal, com pagamento das contas de água e energia, considerando que é de vital importância para o bairro dos Comerciários que a área referida seja novamente anexada ao controle das forças vivas da sociedade, dando tranquilidade e segurança para a região. Assim, requeremos, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, João Curineto, solicitando nos termos da lei orgânica do município, informar sobre a possibilidade de realizar ações junto às secretarias municipais, principalmente a Secretaria de Segurança e Direitos Humanos, por meio da Guarda Civil Municipal, para que o centro comunitário do bairro dos Comerciários seja novamente assumido pelo Poder Público Municipal, mostrando que os valores e a ordem existem em nossa cidade. Plenário, vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 24 de junho de 2014, vereador Lelo Pagani. 562/2014, vereador Lelo Pagani e vereador Curumim. Ao prefeito municipal, solicitando informar sobre a possibilidade de realizar estudos visando implantar em nossa cidade um projeto socioambiental nos moldes do desenvolvido na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, que contempla a plantação de árvores frutíferas nas áreas públicas do município. 563/2014, vereadores Isaías Colino e Valmir Reis.
ao secretário municipal de Obras e Serviços Municipais, solicitando informar sobre a possibilidade de realizar estudos visando o recapeamento asfáltico de toda a extensão da rua Dr. Jaguaribe. 564/2014, vereadores Isaías Colino e Valmir Reis, ao prefeito municipal, solicitando informar sobre a viabilidade do Poder Executivo Municipal executar serviços de calçamento no passeio público da área verde localizada na confluência da rua Arco-Íris com o final da rua Coronel Fonseca, no bairro Recanto Azul. 565/2014, vereador Fontão, ao prefeito municipal, solicitando informar sobre a possibilidade de reconstruir a cancha de bocha no Jardim Paraíso, entre a Escola Municipal Luiz Carlos Aranha Pacheco e o Parque Municipal Joaquim Amaral Amando de Barros. 566/2014, vereador Fontão, ao secretário municipal de Mobilidade Urbana, solicitando informar sobre a possibilidade de implantar uma linha de ônibus que realiza o itinerário Jardim Maria Luísa, Vila Paulista. 567/2014, vereadores Isaías Colino e Valmir Reis, ao prefeito municipal, solicitando informar sobre a possibilidade de determinar a limpeza do elevado Bento Natel, naquilo que se refere ao mato que está crescendo no local, bem como que sejam realizados estudos objetivando melhorar a iluminação da referida localidade. 568/2014, vereadores Isaías Colino e Valmir Reis, ao prefeito municipal, solicitando informar sobre a possibilidade de realizar ampla reforma da Praça do Para Todos, em especial efetuar a pintura da arquibancada, reforma dos banheiros públicos, conserto dos buracos do pátio e reforma do Monumento da Bíblia. 569/2014, vereador... Pela ordem, senhor presidente. Quer falar pela ordem, nobre vereador Fontão? Se for regimental, gostaria de pedir a Vossa Excelência a leitura na íntegra desse requerimento, por favor. Vossa Excelência, Secretaria providenciará a matéria. Obrigado. Obrigado. 569. Requerimento número 569, sessão ordinária de 24 de junho de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, considerando que o bairro Rio Bonito Camping e Náutica é local de diversão e lazer, considerando que muitas pessoas procuram tal local para passar finais de semana em suas casas de veraneio, em casas alugadas ou simplesmente passam o dia e retornam para suas residências, considerando que o Rio Bonito possui grande potencial turístico na pesca esportiva, esportes e diversões náuticas, passeios de barco pelo rio, além da bela e exuberante paisagem. Considerando que esse potencial é pouco explorado por nosso Poder Executivo, requeremos, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Botucatu, João Corineto, solicitando que, nos termos da lei orgânica do município, e juntamente com o departamento competente, sejam realizadas obras de revitalização e melhorias conforme seguem. Primeiro, construção de uma rua ou avenida acompanhando toda a margem do rio, dotada de arborização, rede pública de iluminação e calçada para caminhadas. Segundo, revitalização e modernização da área para camping. Terceiro, construção de vários quiosques contendo cobertura, churrasqueira e banheiro. Quarto, ciclovia. Quinto, construção de praias artificiais. Sexto, constante trabalho de limpeza e capinação das margens do rio. Sétimo, construção de pontos para a prática da pesca esportiva. Tais melhorias contribuirão
contribuiriam para o turismo local, tornando-o mais atrativo para os botucatuenses, bem como pessoas de outras cidades, contribuindo para o seu crescimento e colaborando para que esse local se transforme em autossustentável. Plenário, vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 24 de junho de 2014, vereadores Curumim e vereador Fontão. Requerimento 570/2014, vereadores Isaías Colino, Rosielo e Valmir Reis. Ao prefeito municipal, solicitando ao secretário municipal de Meio Ambiente e secretário municipal de Negócios Jurídicos, solicitando informarem sobre a possibilidade de determinar a criação de uma comissão transdisciplinar com o objetivo de, conjuntamente, realizar estudos e elaborar projeto de lei visando a regulamentação do artigo 22 da Lei Complementar número 483 de 2007, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, mais especificamente no que se refere às zonas especiais de proteção ambiental. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Nelo Pagani. Parabenizar os vereadores Isaías Colino, Rosielo e Valmir Reis pela matéria importante e pedir também para fazer parte dessa matéria, porque essa comissão acho que é fundamental para dar qualidade. Regimental Vossa Excelência, consulta o vereador Valmir Reis sobre a indagação do novo vereador. O vereador, eu agradeço o vereador Nelo, e ele tem a permissão como os demais também. A matéria está à disposição de todos os senhores vereadores. Requerimento 571/2014, vereador Reinaldinho. Ao diretor regional dos Correios, solicitando informar sobre a possibilidade de implantar imediatamente a distribuição de correspondências no loteamento residencial Caimã. 572/2014, vereador Reinaldinho. Ao secretário municipal de Mobilidade Urbana, solicitando informar sobre a possibilidade de envidar esforços no sentido de prolongar o itinerário das linhas de ônibus que atendem o bairro Jardim Santa Elisa até o bairro Recanto Árvore Grande. 573/2014, vereador Reinaldinho. Ao prefeito municipal, solicitando informar sobre a possibilidade de construir galerias para águas pluviais na rua José Geraldo, localizada no Parque dos Pinheiros. 574/2014, vereador Reinaldinho. Ao prefeito municipal, solicitando informar sobre a possibilidade de instalação de dispositivo redutor de velocidade tipo lombada, de frente ao número 64 da rua Soldado Gerson Giandoni, localizada no conjunto residencial Morada do Sol. 575/2014, vereador Reinaldinho. Ao prefeito municipal, solicitando informar sobre a possibilidade de instalação de dispositivo redutor de velocidade tipo lombada, de frente ao número 403 da Rua do Vereador, localizada no conjunto habitacional Humberto Pópolo, Coab 1. 576/2014, vereadora Rosielo. Ao secretário municipal de Segurança e Direitos Humanos e comandante da Guarda Civil Municipal, solicitando informarem quais ações foram adotadas pela Guarda Civil Municipal referentes à situação contida no ofício número 67/2014, em anexo. Gostaria de discutir o requerimento da nova vereadora Rosielo, 577/2014. O requerimento entrará na discussão no final do pequeno expediente. 578/2014, vereador João Elias. Ao secretário municipal de Obras e Serviços Municipais, solicitando informar sobre a possibilidade de executar o recapeamento asfáltico, operação tapa-buracos na rua Cesário Mota, Vila dos Lavradores. 579/2014, vereador João Elias. Ao prefeito municipal e secretário municipal de governo, solicitando informarem sobre a possibilidade de instalar uma academia ao ar livre na praça localizada entre as ruas Márcia Aparecida Galhardo, Pedro Miguel Oian e Álvaro de Carvalho Azanha, no conjunto habitacional Humberto Pópolo. 580/2014, vereador João Elias. Ao prefeito municipal, solicitando informar sobre a possibilidade de determinar
providências urgentes e resolutivas, a fim de renumerar imóveis situados em vias públicas com numeração irregular, duplicidade, falta de continuidade e outras, e instalar placas de identificação em todos os logradouros públicos do município. Com exceção do requerimento 577, os demais são todos aprovados pelo senhor vereador. Solicito ao secretário que faça a leitura das moções que dependem de aprovação do plenário. Moção número 83, 2014, vereadores Lelo, Pagani, Curumim e Fontão. Moção de congratulações para a senhora Michiko Sakati, por ser escolhida como a nova governadora do Distrito Rotário 4310 para o biênio 2014-2015. 84, 2014, vereador Lelo Pagani. Moção de congratulações para a jornalista social e empresarial senhora Adelina Guimarães, pelo recebimento do diploma de honra ao mérito, outorgado pela Academia Botucatuense de Letras, no dia 6 de junho próximo passado, em reconhecimento ao trabalho realizado como jornalista social e empresarial em nossa cidade e região. 85, 2014, vereador Lelo Pagani. Moção de congratulações para a jornalista social e empresarial senhora Enza Groteria Denadai, pelo recebimento do diploma de honra ao mérito outorgado pela Academia Botucatuense de Letras, no dia 6 de junho próximo passado, em reconhecimento ao trabalho realizado como jornalista social e empresarial em nossa cidade e região. 86, 2014, vereadores Curumim, Carlos Trigo e Fontão. Moção de congratulações para os organizadores da festa de Santo Antônio de Pádua, representados na pessoa do padre Ivonil Parras, extensiva a todos os colaboradores e voluntários que, mais uma vez, tornaram possível a realização da tradicional festa, considerada um dos maiores eventos religiosos da região. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem do novo vereador, autor Curumim. A próxima moção, número 87/2014, de minha autoria, gostaria, se fosse regimental, que fosse lido na íntegra, tendo em vista que temos nessa casa representantes do Poder Judiciário, dos oficiais de justiça, e é de interesse do coletivo a referida moção. É regimental, Vossa Excelência, ela será lido na íntegra a matéria. Moção número 87, sessão ordinária de 24 de junho de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Considerando que os servidores do Judiciário são indispensáveis para a manutenção da justiça e para o bom andamento dos processos em todas as esferas judiciais, quais sejam cíveis, criminais e processuais. Considerando que o PLC 56/2013, de autoria do ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Ivan Sartori, está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo com uma proposta que objetiva exigir nível superior para a carreira dos oficiais de justiça. Considerando que o PLC dispõe sobre o requisito de ingresso no cargo de oficial de justiça e altera dispositivos na Lei Complementar número 1111, de 25 de maio de 2010, e dá providências correlatas. Considerando que o PLC, em questão, será um modo de aperfeiçoamento e qualificação dos servidores do Tribunal de Justiça que desempenham ou venham a desempenhar sua importante função, revalorizando a gratificação específica, de modo a resgatar, em parte, o benefício instituído pela Lei nº 516/87, antiga conquista da classe. Considerando que, com a aprovação do PLC para o ingresso no cargo de oficial de justiça, exigir-se-á diploma de graduação de nível superior ou habilitação legal correspondente, sendo aplicados os valores previstos na referência 07 da escala de vencimentos. Cargo efetivos, jornada de trabalho de 40 horas semanais, constante do anexo 3º da Lei Complementar número 1111, de 25 de maio de 2010.
Considerando ainda que o PLC número 56/2013 propõe aos servidores titulares do cargo de oficial de justiça do quadro do Tribunal de Justiça a substituição das vantagens como a ajuda de curso mensal e do regime especial de trabalho judicial pela gratificação referente ao regime especial de trabalho externo judicial, a ser calculada com base em 31,74% sobre o valor do padrão do cargo em que estiver enquadrado na jornada de trabalho de 40 horas semanais. Considerando que o regime especial de trabalho externo judicial se caracteriza pela prestação de serviços em horário irregular, sujeito a expediente noturno e sob condições precárias de segurança, incidindo ainda o adicional de tempo de serviço e a sexta parte. Considerando que a vantagem do regime especial de trabalho externo judicial incorporar-se-á aos vencimentos para todos os efeitos legais, aplicando no que couber aos inativos e pensionistas. Considerando que as novas exigências para o cargo estabelecidas no PLC 56/2013 não afetarão os atuais ocupantes do cargo, nem os candidatos de concursos em andamento públicos, em andamento ou encerrados e com prazos de validade em vigor. Considerando que, desde janeiro de 2014, percebeu-se que a tramitação do referido projeto não teve a tramitação desejada pela categoria, ademais, já ter sido aprovada a tramitação do mesmo em regime de urgência em dezembro de 2013. Considerando que o PLC 56/2013 recebeu várias manifestações de apoio, como também de várias câmaras, como Barretos, Campinas, Araras, Fernandópolis, Santa Fé do Sul, Jales, Piracicaba, São Carlos, fatos que evidenciam a importância do mesmo. Apresentamos à mesa, depois das considerações de plenário, moção de apoio à aprovação do projeto de lei complementar 56/2013, que dispõe sobre o requisito de ingresso no cargo de oficial de justiça e altera dispositivos da Lei Complementar número 1111, de 25 de maio de 2010, e dá providências correlatas, exigindo diploma de graduação de nível superior ou habilitação legal correspondente para a ocupação do cargo de oficial de justiça. Que seja dado conhecimento da presente propositura ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Samuel Moreira, e à presidente da OAB São Paulo, Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo, Ivone Barreiros Moreira, e à Seção Administrativa de Distribuição de Mandados da Comarca de Botucatu. Plenário, vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 24 de junho de 2014, vereador Curumim. Pela ordem, senhor presidente. Falar pela ordem o novo vereador Reinaldinho. Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Curumim pela matéria, pedir permissão para assinar, dada a importância da moção, e ainda mais, senhor presidente, eu gostaria que, após a aprovação, que o senhor pudesse submeter à apreciação do plenário a suspensão dos trabalhos por 10 minutos para que um representante dos oficiais de justiça aqui presente pudesse falar alguma coisa sobre as suas reivindicações, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem o novo vereador Lelo Pagani. Também acho muito importante essa matéria, essa moção de apoio. Eu acho que a Câmara faz o papel dela em garantir esse apoio importante da população de Botucatu a essa importante categoria da nossa cidade. Então, eu peço também autorização para assinar em conjunto. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem o novo vereador Carlos Trigo. Devido à importância desta matéria, gostaria que esta presidência consultasse o autor para que passasse na mesa de todos os vereadores, para que pudesse assinar. Tem a palavra pela ordem o novo vereador Curumim. Eu agradeço, senhor presidente, a todos os vereadores pelo apoio, inclusive ia fazer esse encaminhamento a Vossa Excelência para que todos os vereadores façam parte da referida moção, porque esta casa sempre apoiou manifestações éticas, profissionais, e essa reivindicação dos oficiais de justiça do município de Botucatu, que é a comarca também, que atinge toda a nossa região,
estão pleiteando uma situação justa e esta casa, tenho certeza, e não fará isso, de virar as costas para um movimento tão eficaz e tão exemplar como os dos oficiais de justiça da comarca de Botucatu. Então, está à disposição de todos os senhores vereadores a referida moção e também em contato com a nossa secretaria, haverá um empenho maior ainda que chegue o mais rápido possível em mãos em São Paulo a referida moção a todos envolvidos nesta moção. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem o nobre vereador Isaías Colino. Também quero fazer minhas as palavras daqueles que me antecederam, parabenizar o vereador Curumim pela propositura da matéria, agradecer a presença dos oficiais de justiça no plenário desta casa. Eu que sou advogado, conheço o trabalho e a luta deles no dia a dia aí por essas melhorias. É legítimo o pedido. E no domingo ainda teremos uma convenção do meu partido, do PSDB, onde o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Samuel Moreira, estará presente. Vamos tentar aqui montar uma comissão, eu, o vereador Curumim, vereador Fontão, para quem sabe entregar em mãos esse manifesto tão importante. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem o nobre vereador Fernando Carmona. Eu gostaria de cumprimentar o nobre vereador Curumim por trazer essa importante matéria no plenário dessa casa e dizer também que sou totalmente favorável. Cumprimentar a Comissão dos Oficiais de Justiça de Botucatu pelo exercício de cidadania dessa união e aqui comparece fazendo uma reivindicação justa que, com certeza, leva o apoio do Poder Legislativo. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem o nobre vereador Curumim. Eu só queria, para que fique registrado, uma alteração no último parágrafo, a AUGESP ao invés de OAB. A AUGESP que será informado também através dessa moção, só para que fique registrado. Agradece a correção de Vossa Excelência. Agradeço, Quero presidente. parabenizar também todos os oficiais aqui, representando os demais que não puderam estar presentes, dizer que essa casa sempre é parceira de reivindicação justa como esta, pelo trabalho que vocês prestam, pelo relevante serviço que põe para a comarca de Botucatu. Então, não será diferente, essa casa vai agilizar o máximo possível dessa moção para que seja realmente entregue em mãos para o governador, a quem de direito, para que tome providências cabíveis nesse caso. Tá? Estão todas aprovadas as moções que acabaram de ser lidas por senhores vereadores. Encerrado o tempo, está em discussão o requerimento 590. Eu pedi a Vossa Excelência a suspensão dos trabalhos por 10 minutos, senhor presidente. Regimentar a Vossa Excelência, eu vou consultar o plenário. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem do vereador Carlos Trigo. Qual o horário agora? 20h34. Então, mas aí há tempo para a discussão do requerimento da nobre vereadora? Eu acho que teria que fazer a discussão e aí sim suspende. Pela ordem, senhor presidente. O tempo é acrescido. É isso que eu esclareci, o vereador Carlos Trigo. O regimento prevê que, quando suspenso, a sessão acresce no final, vereador Carlos Trigo. Não, mas por que não termina as matérias, senhor presidente? Porque o vereador é soberano na questão de ordem, vereador. Eu vou pôr soberania da questão de ordem em votação. Está em votação o pedido de suspensão por 10 minutos do nobre vereador Reinaldinho. Todos os vereadores estão de acordo com a permanência que estão. Está suspenso por 10 minutos. E convido um representante do elenco para que faça algumas explanações. Cabeça dele. Boa noite a todos, nobres vereadores, ao presidente. Agradecemos bastante essa oportunidade, eu representando aqui os meus colegas. A luta que nós temos não é uma luta de agora, nós já estamos desde 1999 reivindicando essa justa promoção, pois, afinal de contas, o oficial de justiça ele entra como longa-manos do juiz. De tanto que isso já é colocado sempre nas nossas discussões, nós representamos o juiz, que é um cargo que, queira ou não, de grande importância para a sociedade, principalmente pelo fato de que ele está defendendo causas ou até julgando causas em favor ou em benefício de toda a sociedade. Quando o oficial de justiça é colocado em segundo plano, quero lembrá-los que vocês acabam também ficando em segundo plano. Por quê? Porque nós somos responsáveis em estar assim, ajudando a sociedade a melhorar
a qualificar e, principalmente, organizar. Então, eu acho, dentro desse contexto, e a gente está até lutando bastante já desde então, que essa promoção, essa PL, ela seja aprovada. Essa moção ela não está sendo, tipo assim, de graça, a gente não está fazendo isso por uma questão de melhorar só o nosso salário, mas também para melhorar nossa dignidade, nossa qualidade, nosso, como é que se fala, a nossa profissão. E os colegas que aqui estão presentes, a gente sabe, vocês inclusive melhor ainda, quantas vezes a gente já não ajudou, quantas vezes nós já não trabalhamos em prol de algum daqui da casa, inclusive. Tá? Quantas vezes nós saímos, está chovendo, faz sol, está frio, nós estamos cumprindo o nosso papel. Só que, infelizmente, hoje o Tribunal de Justiça nos relega um cargo de segundo plano, que não é. Então, nós chegamos no momento de pedir uma ajuda aos senhores. Eu acho que isso daqui não está sendo feito, como eu disse no começo, do nada. A gente está precisando de um apoio. Tá? E esse apoio, ele também vem do lado político, não é só do lado humano. O humano a gente sempre também está pedindo, mas o político também vai estar ajudando. Ajudando, principalmente aqui pelo Isaías, pelo Curumim, que nos deu essa oportunidade, pelo próprio Reinaldo, que nos deu a palavra, para que chegue até as pessoas competentes e que nos reconheçam. Tá, como pessoas que estão cumprindo um papel de suma importância à sociedade. Porque quando você tem alguém de suma importância e que é deixado em segundo plano, essa pessoa talvez não esteja cumprindo corretamente o trabalho e a sociedade acaba pagando por isso. Tá? Então, de antemão, quero realmente agradecer a todos aqui presentes, aos colegas que vieram, que estão aqui lutando. Tá? Existem outros que talvez não tenham conseguido vir, por questões até familiares ou até outras situações, mas agradecemos muito essa oportunidade. Contem com a gente também quando vocês precisarem. Estaremos sempre à disposição. E agradecemos muito, como eu disse, essa oportunidade que é muito importante para nós. Obrigado. A presidência agradece aos oradores, esclarecem aqui. Júnior. E nos colocamos sempre à disposição de vocês, viu? Pois não. Como está suspenso 10 minutos, senhor presidente? Faltam ainda 6 minutos. Né? Eu vou fazer uma pergunta para você, Júnior. Só para a gente entender, e está sendo transmitido pela rádio, acho que é importante aproveitar esse tempo. Desde quando esse projeto está tramitando na Assembleia Legislativa? Qual que é a dificuldade? Fica no plano técnico, fica no plano político? Eu acho que está mais no plano político. Eu tenho visto dessa forma. Eu vejo assim, não político por partido, mas por uma situação que o próprio presidente do tribunal parece que não gosta muito dos oficiais de justiça. Ele tem um orçamento invejável. O Tribunal de Justiça é um órgão arrecadador, não é só o que gasta, porque, de repente, você sabe que existem órgãos que só gastam, que só consomem. Nós também arrecadamos. E ele, pelo fato de não gostar, parece que do oficial de justiça, inclusive a gente já sabe, até entrevistas de há anos, quando até então ele falou que o oficial de justiça era um estafeta, é isso? Um cidadão montado a cavalo que ia entregar cartas, né? Só que ele ficou mal intencionado. E nós pedimos, inclusive, para que fosse aberto, vamos usar assim, a caixa de Pandora do orçamento do Tribunal de Justiça, e ele não quis. Porque ele sabe que existe orçamento, existe dinheiro suficiente para nos pagar, mas talvez esteja, assim, não quero fazer acusações, mas que, de repente, tem alguma coisa que está surgindo meio esquisito nesse meio. Então, nós resolvemos pedir, inclusive, que quebre essa caixa de Pandora e nos mostre. Por que não quer nos dar algo que já é de direito? Só existe 2 estados, hoje 3, que não aprovaram, e justamente o estado mais rico da nação não aprova. Quer dizer, você dá qualidade a um profissional que passa a ter qualidade, um profissional que passa a trabalhar com mais dignidade, que passa a ter mais vontade, inclusive, tá? E que passa a ter um serviço com, né, uma situação mais, como é que se fala, como eu disse agora, de qualidade. Então, eu acho que isso daí, na realidade, está envolvendo também uma certa questão política no jogo. Tá, mas esse projeto está tramitando desde quando? Desde 1999 já existe esse projeto. Mas era para ter sido aprovado já como é que se fala? Durante a presidência do Ivan Sartori. Só que não teve tempo hábil, tá? Desde 2013, não teve a Assembleia, no caso, que a gente sabe, né? Não teve tempo hábil para aprovar esse projeto e passou para a mão desse que é atual, que é o desembargador, o Naline, né? Mas, inclusive, foram feitas perguntas para ele, o próprio Samuel falou por que ele não retira o projeto, ele falou que, de repente, ele não iria retirar o projeto porque ele tinha medo de que o CNJ viria até o Tribunal de Justiça e faria
uma devassa no sistema. Então, quer dizer, ele fica naquela história, fica em cima do muro, o projeto existe, o próprio Samuel falou, então por que você não tira o projeto? Ele falou que não era bom não tirar, porque senão o CNJ ia fazer uma... Exatamente. No sistema, e que para ele não seria bom. Por quê que ele está preocupado? Então, é isso daí que a gente queria, que fosse respondido, e que ele nos passasse as informações corretas, porque, afinal de contas, está vindo numa situação de fórum íntimo dele. Tá? Fórum íntimo dele de que ele não gosta de oficial de justiça, e não é assim que funciona. Né? Ele acaba prejudicando um Estado. Ele não prejudica só uma situação como é que se fala, da cidade de Botucatu, da cidade de Conchas, da cidade de Simonal. Ele prejudica um Estado inteiro. Né? Que isso, infelizmente, é o que acabou acontecendo. Senhor presidente, eu gostaria só de acrescentar, se o senhor permite, embora a sessão esteja suspensa, que essa carta aberta que foi entregue para nós e é endereçada à população também. Também. Né, são 4 itens, né, para que as pessoas que estão ouvindo, por isso que eu vou fazer essa colocação. Então, está sendo pedido aqui pelos oficiais de justiça a aprovação do projeto de lei complementar 56, que institui o nível universitário para a categoria, para o ingresso no cargo. Exato. Né? A revisão dos valores das diligências pagas. O que eu entendi, o significado disso, que os combustíveis são reajustados, e não no nos entanto, repassam. a diligência não é reajustada para os oficiais. Descumprindo, inclusive, o que diz aqui o artigo 1010, a parte final das normas da corregedoria. Exatamente. Né? O terceiro item, a rediscussão das normas gerais da corregedoria geral. O que eu entendi é que a atual edição, como diz aqui, não houve a participação dos oficiais de justiça, então não foi de forma democrática. Exato. E, por fim, a aprovação do PLC 30/2013, que o Tribunal de Justiça faça gestões no sentido da aprovação desse projeto de lei que dispõe sobre a reposição salarial que está acumulada desde 2002 no percentual de 10,55%, parceladas em 5 anos. Né? Exatamente. Então, esses são os pleitos da categoria. Eu acho que justíssimo e eu acho que o senhor pode contar com o apoio dessa casa. Posso só mais um minutinho? O senhor tem a palavra. Rapidinho. Nós somos o único segmento do funcionalismo público que trabalha com o próprio carro. E gostaria de frisar bem isso. Para pensar, no caso, se você tem que se deslocar a serviço de um poder judiciário, de um poder legislativo no poder executivo, com condução própria, você tem gasto. E esses gastos não estão sendo repassados mais para nós. Nós estamos colocando nossos carros, estamos colocando nosso patrimônio a serviço do Estado. E o Estado teria que estar nos ressarcindo por isso. E, infelizmente, não está acontecendo. Eles estão nos massacrando nesse sentido também. Tá? Então, também é outra coisa que a gente está lutando. Só mais um. Nessa questão, quer dizer, o Estado está literalmente ferindo o direito que vai, inclusive, contra a Constituição. Exatamente. Vai contra a Constituição. Se a gente entrar na questão trabalhista, eu não sou advogado, mas me parece que é justíssimo que o trabalhador, o profissional, ele seja plenamente amparado nas atribuições que são devidas, correto? E que não são pequenas, né? Nós fazemos, nossas atribuições, elas não são pequenas. Nós, inclusive, colocamos até patrimônios em jogo, mas, infelizmente, nós não somos reconhecidos. Nós estamos colocando no nosso bolso hoje para trabalhar. Ali estão nossos colegas. Essa luta é uma luta que já está vindo de mais de 2 anos, praticamente, né? Que a gente está tentando equilibrar. Somos chamados, inclusive, até de moleque pelo juiz que passou por aqui. Nós não somos, nós lutamos pelo nosso direito. Né? Nós só estávamos querendo que nos desse a garantia de trabalharmos com dignidade. Né? Certo? Só isso? Obrigado. Quero agradecer a explicação de Vossa Excelência e conte com essa casa na agilidade desse documento.
encontra em destaque o requerimento 577, solicitado pelo vereador Carreira. Solicito ao nobre vice-presidente que assuma os trabalhos desta casa. Senhor presidente, vereador Carreira tem 10 minutos para discutir o requerimento. Senhor presidente, companheiros vereadores, público que nos visita nesta noite, ouvintes da Municipalista, eu pedi destaque do requerimento 577, senhores vereadores, dado a redundância da matéria que já ocorreu no próximo dia 9 de abril passado, o mesmo pedido da nobre e digna vereadora Rosiello, através de um ofício a esta presidência, que prontamente, em menos de 24 horas, reunimos com a assessoria jurídica e informamos todos os detalhes que vinham ocorrendo sobre o episódio do nobre e digno vereador Fernando Aparecido do Carbone. Então, só me resta dar essa informação. Espero que a nobre vereadora tenha lido esse documento. Caso extraviou, desviou, tem segunda via na casa, porque tudo que Vossa Excelência pede neste requerimento está contido naquele documento que Vossa Excelência recebeu no dia 12 de abril, um dia após o seu pedido. Então, eu peço, senhores vereadores, para que essa casa não fique sendo redundante nas matérias, dando a impressão que não há zelo desta presidência, desta mesa, em relação aos documentos enviados pelos senhores vereadores. Não deixe dúvida. Então, eu pediria a rejeição na íntegra desse documento, porque não é justo o mesmo autor fazendo de forma diferente, até causando estranheza a esta presidência, vindo da nobre vereadora Rosiello, do Partido dos Trabalhadores, pedir tal documento 2 vezes de forma diferente. Esse vereador, nesse momento, presidente desta casa, não poderia deixar de questionar em razão de defesa dos próprios vereadores para dizer que há zelo nessa casa, na documentação. Dá a impressão que o primeiro documento indicado pela nobre e digna vereadora não foi respondido por essa presidente, por essa mesa, ou pela comissão que tão nobre e digno trabalho vem prestando em relação a esse caso. Eu queria pedir... Você quer uma parte, vereador? O senhor me concede uma parte? Tem uma parte. Agradeço, Vossa Excelência. Eu acho que realmente está havendo uma confusão. Porque o regimento prevê, no artigo 305, que fala da cassação do mandato, ele diz assim: a Câmara Municipal de Botucatu cassará o mandato de vereador quando, em processo regular, em que se concederá ao acusado amplo direito de defesa, concluir pela prática de infração político-administrativa. Então, se trata... o processo em questão, que se refere ao vereador Fernando Carmone, não tem nada a ver com o que está previsto no artigo 305, e sim baseado na Lei 3.991, que diz o seguinte, no seu artigo 9º: se a comissão opinar pelo prosseguimento do processo, ou se o plenário não aprovar seu parecer de arquivamento, o presidente da comissão dará início à instrução do processo, determinando os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para depoimento do denunciado e inquirição de testemunhas arroladas. Artigo 10. Na hipótese do artigo anterior, o denunciado poderá ser afastado. Isso não é obrigatório, é a lei que prevê. A lei diz isso. E quando a lei diz, acho que todos nós temos que cumprir. Poderá, não diz que deverá ser. Então, é para que todos aqui tenham conhecimento de que o trâmite está sendo feito exatamente de acordo com o que prevê a Lei 3.991. Agradeço a paz da excelência. Exatamente. Eu ia concluir dizendo que este caso, Fernando Aparecido Carbone,
não está sendo julgado pelo regimento interno dessa casa, e sim pela lei 3.991 do nobre vereador Gamito, vereador Montes Ferrante e vereador, já em memória, dois em memória, Álvaro Picado Gonçalves. Eu quero dizer que há uma transparência total no julgamento dessa matéria. E me causa estranheza que, assim que o presidente convocou para a sessão de julgamento na próxima sexta-feira, às 13h30, entra um documento dessa natureza nesta casa. Eu peço a Deus, rogo a Deus que me dê um fígado pequeno e um cérebro grande, para poder julgar com veemência, mas sempre com razão, e não com emoção. Eu encareço aos senhores vereadores para que rejeitem essa matéria, para até demonstrar uma lisura no trabalho dessa casa, dessa presidente, dessa comissão, que foi votada pela própria nobre e digna vereadora, a constituição dessa comissão, e, no momento, ela não pediu afastamento algum, sequer, no caso Carmona. Uma parte, vereador? Uma parte, vereador Curumim. Presidente Carreira, eu queria apenas fazer um rápido comentário. Queria cumprimentar a Vossa Excelência pela maneira que conduziu todo esse processo, a maneira de que elencou, atribuiu alguns vereadores, queria comentar a comissão, vereador Reinaldo, vereador Isaías e vereador Valmir Reis, pela ampla defesa que o nosso regimento ele permite essa ampla defesa, como aconteceu em outros casos aí que nós acompanhamos na mídia, que teve ampla defesa. Então, está sendo conduzido, vai ter a sessão na próxima sexta-feira, mas eu fico aqui os meus cumprimentos à Vossa Excelência, que imediatamente recebeu esse processo, não agiu como Vossa Excelência colocou com o fígado, e sim inteligentemente com a cabeça, fazendo todos os vereadores participar de uma abertura de uma comissão, todos os vereadores, e eu também me causa surpresa a vereadora Roseli apresentar na noite de hoje um requerimento pedindo mais informações, tendo em vista que ela já apresentou um ofício aqui no dia 9/4, se não me falha a memória, 9/4, e Vossa Excelência, juntamente com o jurídico da casa, competentíssimo jurídico, responderam legalmente o ofício da vereadora. Então, para mim, me causa muita estranheza esse documento. Eu acho que não é o mérito político que a gente entra nesse momento. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a parte da Vossa Excelência. E quero dizer que se encontra à disposição de todos os vereadores, e do público em geral, a Lei 3.991/2000, para que haja entendimento que esta casa tem alguma coisa para julgar os atos dos senhores vereadores. O regimento é para condução, mas o julgamento está contido na íntegra nessa lei do vereador Gamito, Montes Ferrante e Álvaro Picado. Eu agradeço essa oportunidade. O senhor me concede mais uma parte, só para finalizar, só para lembrar que, inclusive, toda essa situação foi informado o juízo da Justiça Eleitoral de Botucatu e a Promotoria de Justiça também daquele Botucatu, senhor presidente. A presidência ia fazer até no final do julgamento do Carmona, mas quero agradecer de toda maneira a respeitadíssima comissão do novo vereador Reinaldinho, presidente, Isaías Colino, relator, e o nosso Valmir Reis, e a assessoria jurídica e a funcionária Isabel, que fez parte dessa comissão, da transparência, que esse vereador, presidente, jamais teve ingerência e perguntou alguma coisa a essa comissão. Eu desafio qualquer um falar, dado ao respeito que nós temos para os companheiros. Muito obrigado e peço que rejeite esse requerimento, não em detrimento da nobre e digna vereadora Rosiela, para demonstrar que essa casa tem um amadurecimento real. Obrigado. Vereadora Rose tem 10 minutos para fazer uso da palavra. Boa noite, senhores vereadores. Presidente, eu acho que houve um equívoco do entendimento da parte de Vossa Excelência a respeito do ofício que eu encaminhei há um tempo atrás, antes de iniciar o processo, e o requerimento que eu estou fazendo agora. Então, para esclarecer,
né, o senhor pode conferir e ler novamente o ofício. Naquela oportunidade, eu fiz o entendimento do regimento interno, do artigo 23, isso, né, Isaías? Dizia que a perda do mandato do vereador, devido à sua suspensão dos direitos políticos, o entendimento é que deveria ter sido feito pelo senhor por um ofício, e não ter colocado para o plenário para abrir um processo de cassação. Era o entendimento que eu fiz, inclusive encaminhei ao juiz eleitoral. Pois bem, o senhor respondeu por que o senhor não cassou de ofício, e aí, então, abriu o processo para avaliar a investigação do caso do vereador Fernando Carmona. E o que eu peço hoje, que quando o senhor, eu fiquei sabendo a respeito de que o senhor colocaria o processo para o julgamento, então eu fui analisar a legislação a respeito e me deparo que, a respeito da cassação do mandato, aqui no artigo 309 do Regimento Interno, diz que o presidente da Câmara Municipal de Botucatu afastará o vereador acusado de suas funções, submetendo a questão ao plenário, que deverá ser acolhida por deliberação da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal de Botucatu, convocando o respectivo suplente até o final do período do afastamento. Então, aqui é diferente. Lá, eu entendi que o senhor já deveria ter cassado por ofício, conforme o artigo 23 do Regimento Interno. Isso não foi feito. Posteriormente, quando foi aberto o processo, então, está se concluindo, nesse processo eu entendo que o senhor deveria ter colocado para o plenário, apreciar o afastamento do vereador, convocando o seu suplente até a finalização do processo. E o que eu peço hoje, por que o senhor não atendeu o regimento interno? É essa justificativa somente, vereador. Não, a parte, vereador. Pois não. Eu quero dizer que foi atendido na íntegra o regimento interno, a lei orgânica, dando ampla defesa ao nobre e digno vereador Fernando Carmona. Não vi em momento algum o vereador se furtar de alguma informação à comissão, colocar em xeque qualquer vereador pressionando qualquer atitude. Não vejo motivo de afastamento do vereador, nobre vereador. Ele não comprometeu a casa, a lisura, a transparência do Poder Legislativo em momento algum, dado que esse episódio dele faz 10 anos passados. Ele foi julgado agora numa lei civil e condenado, mas não comprometeu o atual mandato do vereador, não vendo necessidade de afastamento. Aliás, não gosto da palavra cassação. Já deu tempo, presidente? Bom, e aí, senhor presidente, o que eu peço é justamente isso, que o senhor apenas justifique por que o regimento interno, como o senhor disse que foi feito, observado na íntegra, embora o vice-presidente acabou de dizer que está seguindo a lei do 3.992 e não o regimento interno, então agora o que está seguindo, o regimento interno ou a lei? Né? Vereador Rose, permite uma parte? Permito. Olha, só para esclarecer, está havendo confusão na interpretação, vereadora Rose. O artigo 305 do regimento, ele fala da cassação. O artigo 306, ele fala das infrações político-administrativas do vereador nos termos da lei. E tem o item 1, o 2, o 3, o item 4. O 307 fala do processo de cassação, mas que se referem aos ilícitos acima. Não tem nada a ver com a Lei 3991. Mas se você Vossa Excelência está fazendo confusão. Então, mas questão de interpretação. Então, mas se você verificar que aqui diz que o rito, o processo como se dará no artigo 347 deste regimento, ao nós irmos lá no artigo 347, o rito seguiu o que foi feito, ou seja, decidido o recebimento da denúncia pela maioria absoluta dos membros da Câmara de Botucatu, na mesma sessão será constituída a comissão processante, integrada por três vereadores sorteados, entre os desimpedidos, observado o princípio da representação proporcional dos partidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Isso foi seguindo o regimento interno. Mas, senhor presidente, qual é a preocupação de Vossa Excelência em aprovar o regimento e responder aos meus esclarecimentos? Dá uma parte, vereadora.
Não há preocupação alguma, o regimento foi cumprido até o momento que instalamos a comissão. Então, a partir daí, a presidente. comissão O senhor usou a lei... aprova-se o regimento, o senhor senhora dá uma responde. parte para mim? Claro. Posso falar? Claro, pode. Então é o seguinte, a partir que a comissão adotou a Lei 3.991, 2000, acabou o trâmite regimental. Acabou. A senhora está confundindo. Lê o ofício 289, que eu enviei em resposta a Vossa Excelência, que com certeza a senhora deve votar até favorável ao Fernando Carmona. Lê com atenção, por favor. O senhor acabou de dizer que seguiu na íntegra o regimento interno. Agora, o senhor dizer que não, que já não está mais. Foi cumprido, olha, não coloca a palavra na minha Então, boca. senhor Foi presidente, cumprido, vereadora. para que seja esclarecido, nada mais correto e justo que o requerimento que eu fiz, que diz o seguinte: considerando que o vereador Fernando Carmona foi condenado a 2 anos e 4 meses de prisão e que, por ser réu primário, sua pena foi convertida em multa financeira devido à sua negação de impostos, sendo crime contra o patrimônio público, considerando que o seu processo criminal é sentença transitada e julgado com a cassação do mandato e suspensão dos direitos políticos, considerando que o regimento da Câmara, no capítulo 7º da cassação do mandato, o vereador denunciado pela prática de infração política administrativa, procedendo com falta de decoro na sua conduta pública, o presidente afastará o vereador acusado de suas funções mediante apreciação do plenário. Ou seja, o plenário ia apreciar e votar, né, o que o senhor não passou para o plenário, convocando o respectivo suplente no período de afastamento. E ainda, considerando que desde sua condenação há quase 1 ano, o vereador condenado vem recebendo subsídios, ou seja, o seu salário do mandato por todo esse período, eu requero solicitar informações de quais a justificativa o levaram, enquanto presidente desta casa, não cumpriu o capítulo 7 da cassação do mandato do regimento interno, submetendo ao plenário o afastamento do vereador e a convocação do seu respectivo suplente no período em que ocorreram os trabalhos da comissão processante. No período. A senhora me não é cassar o mandato dele, afastar para que ele pudesse... para que o suplente assumisse e o processo ocorresse. Uma parte, vereadora isso que Rose. está no regimento interno. Eu pedi uma parte, a senhora concede? Concedo. Também pedi uma parte. Eu só quero esclarecer mais uma vez, eu acho que a senhora está confundindo. Me perdoe, mas não é isso que diz o regimento. Seria importante que a senhora lesse mais atentamente para poder interpretar, inclusive com assistência jurídica, é necessário. E todas essas questões que a senhora está colocando, ainda digo que não conhece o regimento. Porque quando nós vamos lá na frente, no artigo 303 do regimento, atos contrários à ética e ao decoro parlamentar. Constitui faltas contra a ética e ao decoro parlamentar do vereador no exercício de seu mandato. Né? Então, é importante que a senhora conheça o regimento, porque, senão, são informações que são levadas às pessoas que nos ouvem, distorcidas, que não é o que está no regimento. Né? Inclusive, eu sugiro que seja com assistência jurídica. Agradeço. Bom, e é isso que eu peço. Eu peço justificativas. Eu elenco situações e peço justificativas. O senhor, como presidente da casa, o senhor pode, então, responder com os argumentos jurídicos que a casa oferece. É só isso que eu peço. Por isso, então, a aprovação do requerimento se faz necessário para, então, que o senhor esclareça o que o senhor acha que está equivocado no meu requerimento, senhor presidente. Eu vou dar a parte para o vereador Lelo Pagani. Obrigado pela parte, está no finalzinho já do seu tempo, mas apenas para... Vossa Excelência está pedindo, solicitando informar quais justificativas o levaram ao não cumprimento do capítulo 7. Eu acho que essa discussão é uma perda de tempo, sinceramente, porque não precisaria... A vereadora ela tem direito de perguntar e pedir informação. Se ela está certa ou está errada, vai ser respondido para ela. Né? Não tem sentido a gente ficar discutindo se ela sabe o regimento, se não sabe o regimento, se interpretou errado, se interpretou certo. Né? Então, eu acho que Vossa Excelência está correta e tem o direito, como qualquer vereador, pode até indagar erroneamente ou verdadeiramente, mas, enfim. Ok. Né? Eu peço, então, que aprove para que o presidente tenha a oportunidade de responder, então, juridicamente, essas questões que eu faço nesse requerimento. É legítimo eu questionar, eu saber, eu estou tendo o entendimento do regimento interno e o presidente, então, coloca. Agora, como eu já vi o relatório que o vereador Reinaldinho é favorável à não cassação, talvez isso seja mais importante esclarecer. Está encerrado o tempo de Vossa Excelência. Obrigada. Solicito ao senhor presidente que assuma
os trabalhos, até porque... Questão de ordem, presidente. Tem a palavra pela ordem, o novo vereador Curumim. Eu gostaria, como líder de bancada, fazer um encaminhamento de votação pedindo a rejeição da matéria, tendo em vista que essa matéria, para mim, ela está sendo inoportuna nesse momento, que vai ser apreciado parecer sexta-feira, sendo que a vereadora poderia ter apresentado lá em abril. Então, eu acho que esse requerimento existe um pé de má-fé na matéria. Então, eu encaminho aos vereadores que rejeitem esse referido requerimento, porque até um desrespeito à comissão que levou esse trabalho transparentemente para toda a população. Minuto, vereador. Então, fica aqui o nosso encaminhamento. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, o novo vereador Reinaldinho. Senhor presidente, como presidente da comissão, eu gostaria de sugerir aos senhores vereadores que votassem contrário ao requerimento, que realmente é um desrespeito à comissão. Eu acho que os vereadores... Aquele que não conseguiu compreender o que aconteceu, acho que deveria ter nos procurado, se informado, inclusive, nos pontos jurídicos que se discute aqui na casa. Então, eu sugiro que vote contrário ao requerimento, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, o novo vereador Rosiel. Está falando. O vereador Reinaldinho deu licença para mim usar o microfone dele. Senhor presidente, só para informar que o relatório da comissão chegou hoje para nós, vereadores, para tomar conhecimento. Não, você está misturando as coisas, é condução do trabalho. Está em votação o requerimento 577 da nobre e digna vereadora Rosiel. Os senhores vereadores que forem favoráveis com o mesmo, permaneçam como estão. Está rejeitada por 3 votos contrários. 8 votos favoráveis e 3 contrários. Passaremos ao grande expediente. Primeiro vereador inscrito é o vereador Lelo Pagani. Tem 15 minutos da tribuna desta casa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, companheiros vereadores. Senhor presidente, boa noite aos amigos aqui, oficiais de justiça que estão comparecendo hoje aqui. Sucesso na luta de vocês. Já informei para o Júnior que o presidente do Tribunal de Justiça, doutor Nalini, estará em Botucatu. E eu acho que é importante que se forme uma comissão para conversar diretamente e entregar em mãos para o Tribunal de Justiça, para o presidente do Tribunal de Justiça. Né? Acho que é importante, ele vai estar aqui em Botucatu. Então, agora em julho. Então, acho que é importante que essa carta, não só a carta, como seja feita uma manifestação em alto nível, mas que ele entenda, né, as reivindicações que são justas. Né? Acho que é importante, eu que sou funcionário público também, eu sei que quando você perde o reajuste, né, você perde o reajuste de um ano, né, você não recupera mais. Né? Isso aí está fadado a ficar no esquecimento. Né? E não adianta você vir em sindicato, falar no outro ano, 2 anos ou 3 anos depois, que a sua perda salarial foi de 20%, 15%, 10%. E vocês até estão sendo... Vocês facilitaram aqui que a reposição salarial que vocês estão pedindo, acumulada desde 2002, de 10,55, parcelada em 5 anos. Quer dizer, é uma facilidade até, eu nunca vi isso. Parece Casas Bahia fazendo negociação. Tá bom, tá? Eu acho que vocês estão facilitando, né? Quer dizer, não tem como ninguém falar que existe uma dificuldade em fazer a negociação com vocês. A gente que participa muito de negociação do Sintunesp, junto com a reitoria, nós estamos enfrentando uma barra pesada também lá, de 0% na Unesp. Então, a gente vê que lá a reitora
que é a reitora da Unesp, que é a atual presidente do CRUESP, que é o Conselho de Reitores, representando a Unicamp, junto com a Unicamp e com a USP, ela faz ouvido de mouros, ela não ouve. Por mais que você fale, não ouve. Então, é uma oportunidade que eu aqui falo em primeira mão para vocês, de ser feita uma comissão para que o presidente do Tribunal de Justiça os receba, e que a gente possa conversar com ele, ajudando. Acho que é importante. Todo tipo de negociação que a gente possa fazer pessoalmente, não simplesmente encaminhar um papel, que é muito frio, a gente possa falar com o próprio presidente do tribunal que vai estar aqui na nossa cidade. Ok? Bom, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, também gostaria de falar aqui, uma das matérias de minha autoria. Eu fui chamado pela população do Comerciários, que me mostrou o centro comunitário do Comerciários. E eu fiquei estarrecido com o que eu vi ali. É uma coisa assim, que o centro comunitário é da prefeitura, é pago água, energia, com o dinheiro público municipal, e quem toma conta, infelizmente, é o tráfico. Ali, realmente, eu não pude nem parar em frente, porque a coisa realmente é muito complicada. E quem me chamou foram os moradores do Comerciários, que eles não aguentam mais, não tem como ficar mais naquele local. Um local que tem todas as condições de dar um atendimento importante e fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes. Você tem ali um espaço muito bom no centro comunitário, uma quadra de esportes no fundo desse centro comunitário, e hoje quem toma conta ali realmente é o tráfico. Acho que eu não estou falando novidade aqui. Eu acho que a polícia sabe, a prefeitura sabe, mas e é complicado a gente vir aqui na tribuna e falar porque a gente está se expondo. Mas, se a gente é representante, a população vem reclamar, e a gente vê com os próprios olhos que realmente está acontecendo isso, a gente pede, então, para a prefeitura que assuma o poder, novamente, do centro comunitário, do Comerciários. É uma coisa que a população fala, Lelo, por que não faz uma UPP no Comerciários? Eu achei um absurdo. No começo, sem saber da situação e sem ver ali no local como é que era, eu falei, você está brincando, O UPP é coisa do Morro do Rio de Janeiro. Tal. Não, UPP no Comerciários. E é verdade, eles têm razão. Fui conversar com o secretário de Segurança, doutor Adjair, e comentei com ele isso. Ele falou, Lelo, por favor, faça um requerimento para nos fortalecer